O governo tem apresentado vários pacotes de medidas para o ajuste fiscal. A cada pacote que o governo apresenta, os servidores públicos contestam. O último pacote de maldades foi há poucos dias e se relaciona ao projeto de lei 257 de 2016. Esse projeto, ele pretende socorrer as dívidas dos estados e municípios, mas ele impede que haja contratações, concursos públicos e qualquer expansão das despesas. E nós estamos aqui com Roberto Kupski, que é o presidente da FEBRAFIT, Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. Ele vai explicar em que medida esse projeto efetivamente prejudica o servidor, principalmente o fiscal que arrecada, que é responsável pelas despesas dos estados. Em que medida isso prejudica? É um arroxo, viu, Vera? Um arroxo salarial que já vem acontecendo no salário dos estados, dos servidores públicos estadual. Esse projeto ele visa exatamente o servidor estadual e distrital. Então, aumenta o arroxo, não permite reajuste salarial. Corta direitos de avanços consolidados dentro das carreiras, que estrutura uma carreira. Aumenta a contribuição da Previdência para 14%. 14% para mim, é confisco, não é contribuição previdenciária. Sem cálculo autorial nenhum. Joga para o servidor uma conta que não é dele. Desestimula o serviço. Veda contratações de áreas que precisam. E dou o exemplo da área da Receita Pública Estadual. Em vários estados, como aqui em Brasília, 20 anos sem concurso para auditor. Mas que prioridade é essa de busca das receitas, de combate à sonegação? Rio Grande do Sul, nós temos 47% do quadro na área receita preenchido. Vago, então, 53%. Que prioridade é essa que os governadores querem dar para a busca da receita de combate à sonegação? O que o governo federal diz é que todo mundo tem que apertar o cinto. E chegou a hora também dos estados e municípios que estão com uma dívida muito grande com a União. A União alega que vai também abrir mão, por conta dessas despesas e dessas cobranças, de mais de 45 bilhões de reais por ano. Vai abrir mão disso. Então, os fiscais alegam que já tem uma defasagem da inflação de cerca de 30%. Porém, vale ressaltar que o salário desses profissionais não são tão baixos assim. Eles estão na média entre 12 mil a 23 mil reais por mês, com benefícios, vantagens que todo auditor tem. E são brutos, mas são também com as vantagens, que as vantagens são, digamos assim, elas podem mudar mês a mês e essa média pode aumentar. Então, os auditores já não ganham bem, não é a hora dele também fazer um sacrifício e permitir um pouco de arroxo no seu próprio salário? Mas já está acontecendo há anos, não é de agora. A defasagem, como nós temos, é no mínimo de 30% dos vencimentos dos servidores, de todos os servidores estaduais, inclusive dos auditores. A questão da dívida, infelizmente, não está sendo resolvida. Esta dívida, no nosso entendimento, já foi paga. O juro que foi colocado, mais a taxa Selic nos 14 anos, 15 anos que estão pagando essa dívida, só para dar um exemplo, o contrato mais barato, vamos dizer, o que saiu por menos, que era o juro de 6% mais GPDI, cresceu 1000% nesses anos, por uma inflação de 200%. Como um ente federado cobra do outro federado um juro desta... Isso é agiotagem. Nem o BNDES empresta para a iniciativa privada com esse nível de correção monetária e juros. Então, esta é a questão. Os estados estão aceitando um desconto que vai voltar para o saldo devedor, quer dizer, não é um desconto como foi dado no PROER há alguns anos atrás, de desconto no juro para os bancos privados. Esse saldo, essa pequena parcela que vai deixar de ser paga agora, vai ser incorporada à dívida, com correção monetária, mais 4% de juros ao ano, que mudou um pouco agora esse indexador, correção monetária mais 4%, as receitas estaduais não vão crescer 4% de valor real, para dizer que vai poder pagar essa dívida. Essa dívida só vai aumentar. Nós vamos estar daqui uns anos aqui de novo, dizendo que os governadores não têm condições de pagar essa dívida, mesmo alongando o prazo. E qual é a saída? A saída primeiro. Então? Nós temos um projeto de lei protocolado no Senado Federal, sobre questão da dívida especificamente, que
faz o que deveria ser. Corrige toda a dívida acumulada que os estados passaram para a União em 98 pelo índice de inflação, sem juro. Isto resolve. Vai dizer, a União vai ter uma perda. A União tem uma receita de 2 trilhões. Quanto representa, em 12 anos que tem para pagar ainda esse saldo devedor do Estado de 400 bi, comparando com uma receita hoje da União de em torno de 2 trilhões. Em 12 anos, são 24 trilhões de reais, tudo em valores de hoje. Compara 400 bilhões, que fazem muita falta aos Estados. Com então, 24 trilhões. A saída, então, seria não cobrar os juros de 4%. Exatamente, 4% cobrar a correção ao ano. Ao ano. Mas, veja bem, o cidadão também, quando tem uma dívida com o banco, com o sistema financeiro, ou uma dívida simples, água, luz, gás, telefone, ele paga esse juro que é superior a 4% ao ano. Na maioria das vezes, os juros cobrados no mercado chegam às vezes a 200%, 300%, já chegaram a mais de 1000% ao ano na época de inflação alta. Então, por que os estados não deverão pagar para dar o tratamento que o BNDES dá para o contribuinte, para os refis que são feitos para os sonegadores, que tiram o juro? Quem sabe se vai pensar um pouco nisso. Você quer dizer, então, que os sonegadores, pessoas jurídicas, quer dizer, as grandes empresas, quando elas devem, elas pegam o empréstimo no BNDES e pagam a juros bem menores do que o cidadão brasileiro comum. Exatamente. Ou que teve a autuação do fisco, vem um refis, tira o juro, tira a correção monetária, muitas vezes, e paga muito menos. Nós queremos pagar, nós não queremos calote. Os estados não devem dar calote na União, mas nós temos que pagar a correção do dinheiro. Porque o juro é fixado pela União. É uma política econômica que tem reflexo nos estados, que é comandada pela União. Os estados nos estados repercute. Então, entendo sim que defendo claramente que nós devemos pagar a dívida com a correção monetária, sem juros, de ente para ente, como acontece muitas vezes em iniciativa privada, do governo com a iniciativa privada. Então seria o ideal seria retirar os juros de 4% ao ano, mas a correção monetária... Correção monetária, sim. Essa correção monetária, sim, que isso é a inflação anual, né? É a correção monetária. E permitir que os estados sigam a sua política econômica e contrate ou não o servidor de acordo com a sua necessidade. E não joga esse arroxo de não ter reajuste, não ter a promoção, não ter avanços. Isso dissimula um setor que precisa dar um serviço cada vez melhor para a sociedade. E a federação defende claramente. Nós somos os primeiros que queremos um serviço público de qualidade. É uma responsabilidade para o cidadão que paga os seus impostos ter esse serviço público de qualidade, mas não ser jogada a culpa de eventual momento difícil, provocado por uma política econômica também, que reflete nos estados. Os estados, ao longo dos anos, perderam receita, bancaram essa dívida. Tem estados que devem mais de 4 vezes do que financiou, apesar de 12 anos, 14, 15 anos pagando mês a mês. Então isso é um absurdo. Por isso cresceu 1000% para 200% de inflação. Os estados abriram mão de receita de ICMS por através de uma lei Candir para exportação. E esse retorno, com promessa de compensação, esse dinheiro até hoje não chegou. É lógico que vai garroteando os estados, as finanças estaduais. Nós estamos voltando ao Brasil colônia. Nós vamos ter província. A Assembleia Legislativa está sendo desconsiderada. Por que vai definir dos servidores estaduais que tem uma posição estadual? Mas no momento de crise, essa atitude não se justifica? De minha visão, não. Nós temos que envolver os estados, respeitar os estados como entes federados. Mas eles têm que dar a sua contribuição. Tem que dar a sua contribuição e acho que já deram ao pagar uma dívida com 1000% de correção nesses anos por uma inflação de 200%. Eu entendo que já deram, e deram muito. Abriram mão de receita de ICMS para ter venda de produtos para o exterior e a União receber capital, vamos dizer, em dólar, recursos em dólares, que o Brasil estava precisando. Mas os estados abriram mão. Agora, jogar o arroxo num projeto de lei para o servidor estadual, efetivamente, não é justo. Não tem a menor dúvida de que estão fazendo uma maldade, uma crueldade, um massacre do serviço público estadual aqui com esse projeto de lei. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.